O que os evangelizadores fizeram, ou eles poderiam fazer, ou eles poderiam deixar de fazer para que o jovem goste de ir para a evangelização? Porque essa é uma pergunta que os evangelizadores fazem, assim, o que eu posso fazer? Como é que eu posso estimulá-los? Como é que eu posso fazer com que diminua a evasão? Então, dá uma luz para os evangelizadores. Não, então, quando eu era menor, eu gostava muito mais de uma aula mais didática, sabe? Mais dinâmica, em que a gente não ficava só escutando, lendo uma folha. Atividade, sabe? Que você tem que falar, resolver coisas, tipo, escrever, pensar, falar, enfim. E, pelo menos hoje, eu não me importo de ser um estudo mais leitura, sabe? Mas que me prendeu mesmo foi essa parte de interação com as pessoas e conhecer o pessoal, conhecer o grupo, mostrar meu pensamento e ver o pensamento dos outros. E parte da conversa, a interação mesmo. Conversa, ter um texto e ter uma, não só estudar para estudar, mas conversar, refletir, escrever. Ver pontos de vista diferentes das outras pessoas e experiências, enfim. Então, eu falei que a minha pré-juventude foi difícil, porque eu não gostava muito das aulas. É porque, assim, uma coisa para vocês não fazerem. Eu tinha muita vergonha, então eu não falava muito. Mas as professoras também, elas falavam a aula toda e elas não traziam coisas diferentes pra gente fazer. Era sempre a mesma coisa, elas falando, ou a gente lia um texto. Então acabava ficando monótono. Às vezes elas tentavam abrir pra gente falar, só que não era tanto e eu, como tinha muita vergonha, falava pouco. E elas acabavam não insistindo pra gente continuar falando. E a que eu tinha feito o meu ciclo anterior, a gente conversava muito, cantava, fazia um monte de desenho, pintava a parede, fazia teatro. Então mudou bastante o ritmo e eu acabei não me adaptando muito. Às vezes eu acho até engraçado, porque a primeira evangelização que eu fiz era o sistema bem... A gente estudava o livro dos Espíritos num sentido mais de pergunta e resposta mesmo. Perguntas e respostas, discussão e tal. E depois eu fui para uma outra turma que tinha muito mais dinâmicas, muito mais coisas. E geralmente as pessoas fazem isso na ordem contrária. Geralmente as pessoas começam fazendo várias dinâmicas, coisas, e depois vão para o tema mais de conversação, discussão e tal. Mas realmente, isso que a Cindy já falou, de ter uma interação assim, é uma coisa que é legal. Ou seja, evangelizadores precisam ser criativos para conseguir trazer a participação. Como disse a Camila, a participação, uma participação humana, reflexiva, que todo mundo quer ter. E o jovem e a criança têm, né? Eu acho que, em primeiro lugar, falando para evangelizadores, dá um medo de evangelizar. Tipo assim, parece estar forçando você a seguir um estilo. Não existe. Eu acho que uma formulazinha, você tem que ser dessa forma. Eu acho que cada pessoa, em primeiro lugar, se adapta com um tipo de evangelização. Então, tem gente que é daquele pergunta-resposta, tá tudo bem, a pessoa gosta e se sente bem. Tem gente que é coisa mais dinâmica. Então, assim, eu acho que também parte do evangelizando encontrar qual tipo de evangelização gosta mais, ao invés de desistir de primeira. E também do evangelizador estar sempre buscando entender o que o evangelizador buscar entender o que o evangelizando gostaria de melhorar. Então, ter uma conversa, realmente não sei. Eu acho que, em primeiro lugar, evangelização não é para ser palestra. Então, aquela coisa de ficar 2 horas só a pessoa que está evangelizando falando, nunca, assim, me identifiquei. Eu acho que eu mais gostei até hoje de estar na evangelização é porque eu participava de uma turma que, quer dizer, eu participo ainda, né, de uma turma que a gente sempre foi muito, não apenas livro dos espíritos. Então, assim, sempre o assunto era doutrinário, sempre tinha base doutrinária, né, em quem respondia a pergunta, mas a gente sempre teve liberdade, por exemplo, a puxar assuntos do cotidiano e entender como que aquilo é aplicado. Então, você não apenas entende que existe reencarnação, mas você entende por que a reencarnação, sei lá, faz diferença na sua vida, no seu dia a dia, e você não fica só naquela coisa. Porque Kardec disse isso. Não, você realmente cria uma conversa, um debate, que cada um estipula uma resposta, porque cada pessoa vai ter um entendimento naquele momento, sabe? Não fica aquela coisa assim,
colocar tudo numa caixinha. Eu acho que ninguém é uma caixinha e o problema de muita gente é colocar coisas nas caixinhas. Em resumo, assim, tem que ter conversa, não pode ser monólogo, tem que trazer para o cotidiano. Não tem regra para o evangelizador, ninguém precisa se forçar a não ser o que não é, como vocês falaram, ufa, né? Cada um pode seguir o seu estilo, mas tem que criar algum tipo de participação e trazer coisas do dia a dia, né? Isso é legal, né? E só umas coisinhas que ninguém falou, mas também às vezes tem um ou dois alunos que sempre falam e não deixam as outras pessoas falar. Isso também é importante de não acontecer, porque às vezes essas duas pessoas inibem as pessoas mais quietinhas porque elas ficam com vergonha ou algo desse tipo, sabe? E também sempre são as dúvidas das pessoas, porque ir com dúvida para casa não é muito legal. Entendi. Uma coisa que eu ia comentar é, eu frequento umas 5 evangelizações na cidade, 5 turmas diferentes. E eu também dou aula de evangelização. E eu percebo muito que realmente cada evangelizador tem um método de trabalhar. E isso atrai o público dele. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo dar certo é o evangelizador estar pronto para se adaptar. Ele conhece o público dele, ele vê que tal coisa vai atrair melhor o público dele e tal coisa não vai. E ele se adapta àquilo. E uma das qualidades que eu mais gosto nos evangelizadores que eu tenho é que eles estão prontos para fugir totalmente do tema da aula deles. Às vezes eles estão lá, prepararam a aula toda, mas chega na primeira questão que eles têm e muda totalmente de assunto. Mas eles estão prontos para estar indo atrás daquele assunto, para estar tirando as dúvidas, para desenvolver ali. Talvez não seja o que eles planejaram para aquele dia, mas talvez seja o necessário para aquela turma naquele momento. Então, eu também acho que isso seria uma dica para os evangelizadores, não se prender ao que eles prepararam, estar pronto para estar mudando de ideia no meio da aula. Flexibilidade, né? Para fazer. Legal. E sempre com base na doutrina. Que é um ponto importante, ainda mais se quem, tipo, tá começando a dar evangelização. É muito fácil a gente se perder da doutrina, né? E começar a dar resposta de achismo e de coisa assim. E, gente, a gente leva pra vida. Criança faz a mímica, né? De repetir o que os adultos fazem. E os adolescentes, eles reproduzem o que eles ouvem. Então, assim, cada palavra que você diz tem um peso. Então, é uma linha, assim, muito, muito Tênue. difícil. Difícil. E É uma tá tudo bem, responsabilidade. Tá tudo bem, talvez, dizer eu não sei a resposta dessa pergunta. Só não se limite no eu não sei. Vai atrás, procura. Se é do interesse do seu aluno, traz aquilo para ele. Vai tornar mais produtivo. Pode ser que vocês tenham uma aula somente sobre uma questão que o aluno fez, mas vai ser algo produtivo para vocês.